tô com o Redmi Note 12, veio de outra assistência na fonte, vai até 190, trava em 133. Levantei a memória RAM dele e estava com vários pads perdidos. Nesse caso, eu consigo trocar a memória RAM dele? Ah, você arrancou o pad da memória ou o pad da placa? Se foi da placa, você consegue construir. Agora, se foi da memória, irmão, aí é complicado, certo? Tem memórias que você... Memórias 254, quando você vira ela, você vê que tem umas linhas ali. Você pode raspar e puxar. E eu já fiz isso e deu certo, beleza? Você vê ali as camadas de algumas linhas. Então você pode dar uma raspadinha e puxar, fazer o caracolzinho, vai dar super certo. Beleza? Agora o aparelho, se for na placa, se você tiver a Borneo, ou se você tiver uma placa, né, espelho, você pode medir continuidade, encontrar ali de onde ela está vindo e você puxar o jumper e fazer o caracol, também vai dar certo. Agora, se você danificou a memória e não tem mais jeito para essa memória, e a CPU é Qualcomm, não tem como substituir, certo? E mesmo para substituir em uma memória, em uma CPU que a memória, em um aparelho que a CPU seja outra, que não seja Qualcomm, você precisaria de uma programadora para programar a memória para o aparelho reconhecer a memória, certo? Configurar ela tudo certinho e tal. Também tem a compatibilidade da memória. A depender da CPU, você tem que modificar algumas coisas para que ela consiga funcionar, certo? No caso das memórias Qualcomm, por que a gente não consegue substituir uma memória de um smartphone Qualcomm? Porque a memória, a CPU Qualcomm, ela não gera a chave key duas vezes. O que é a chave key, gêmeos? A chave key é uma criptografia que é gerada para a memória, certo? A memória, vamos pegar uma memória MMC. A memória MMC, como eu falei para você, a gente tem boot 1, boot 2, RTMB, certo? E vamos ter os blocos, as partições GP, que são partições vazias, e tem a user area, que dentro da user area tem as partições, certo? No RPMB é gerada uma chave. Quando você liga o aparelho pela primeira vez, o aparelho veio, vamos supor que o aparelho veio apagado. Você comprou o aparelho nunca foi ligado. Dentro da CPU tem um bloco, um software de baixo nível, um pequeno bloco que é chamado de boot room, certo? Dentro da CPU. E quando você pressiona power pela primeira vez, esse bloco da CPU, que tem um pequeno software ali, ele gera uma criptografia com a memória através do RPMB. Gera uma chave ali que vai que criptografar a memória para aquela CPU. Então, por isso, quando a gente vai fazer um swap, por exemplo, a gente tem que levar a CPU junta. Senão, você vai pegar uma outra memória, colocar e o aparelho não liga, às vezes ele fica travado na logo, enfim. Né? Então, ele não gera, no caso quando você vai trocar uma memória, você precisa praticamente zerar essa memória. Zerar o RPMB, que é onde fica todas as chaves, e é onde fica a chave principal, a criptografia principal daquela CPU que foi gerada para aquela memória. Então, o que acontece? Quando você tira a memória e vai botar outra, se você não zerar o RPMB, que é um código que tem, né, nas memórias, por exemplo, a CPU ela não gera, no caso da CPU Qualcomm, ela não gera mais esse código key, certo? Ela não gera mais essa chave de criptografia para uma outra memória. Então, logo, você não tem como substituir. Isso não tem nada a ver com a programadora. Isso é uma particularidade da própria construção da CPU Qualcomm, certo? Então, não é assim, talvez façam uma ferramenta depois que vai fazer com que haja
com que a gente consiga trocar. Não, é uma questão de arquitetura da própria Qualcomm, certo? Ela não gera outro código, ela apenas gera uma vez. Então, não tem como substituir por conta disso, porque você vai botar uma outra memória com o RPMB zerado, ou você vai botar uma outra memória com outro RPMB, e aí ele não vai conseguir ler aquele RPMB, porque a criptografia é diferente, e se você botar uma clean, né, ou seja, ela limpa, ela não gera outro código, e logo o aparelho também não criptografa e não funciona, certo? Por isso que não tem como substituir memórias em dispositivos que utilizam CPU Qualcomm, ok? Então, se a CPU, se a RAM, ela é uma RAM que ela fica em cima da CPU, aí você pode trocar esse DRAM, beleza? Pode trocar esse DRAM, não tem problema não. Agora, desde que seja uma SDRAM, você veja como é, por exemplo, o que você tem que ver. Tem aparelhos que são lançados com RAM, né, de 8 GB, outros de 4 GB. Então, verifique qual é a RAM que você está botando. Porque, de repente, você bota uma RAM que ela de um mesmo aparelho, mas sendo que com uma velocidade menor, e aí pode dar uma incompatibilidade ali, o aparelho não ligar, certo? Então, é bom sempre vocês verificarem isso, porque às vezes tem pessoas que dizem, eu troquei a memória RAM e não deu certo. Pode ser por conta disso. Talvez você está botando uma RAM que o aparelho ali seja, por exemplo, você pode comprar um iPhone de 128 GB, 256 GB, 500 GB, enfim, né? Então a mesma coisa é os Android. Você pode comprar um Android com do mesmo modelo ali, com uma RAM de tantos giga, outra com tantos giga, enfim. Então é bom sempre estar de olho nisso, porque isso pode, de certa forma, impactar também na substituição.